Olá, bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nessa aula nós traremos alguns exemplos práticos da aplicação da linearização de modelos matemáticos para o controle. Antes de iniciarmos os exemplos, nós relembraremos como é a linearização de sistemas com mais de uma variável. Então, nós trabalharemos com sistemas dinâmicos, onde eu tenho as variáveis x1 e x2 como os estados do sistema e a variável u como a entrada do meu sistema. Se nós fizermos, então, a expansão em série de Taylor truncada com os termos de primeira ordem, nós teremos, então, que a função 1, que é a função não linear da igualdade da derivada de x1 em relação ao tempo, ela vai ser aproximadamente a função no ponto do estado estacionário, do qual nós estamos linearizando em torno dele, mais a derivada dessa função em relação a x1 no estado estacionário vezes x1 menos x1 SS, mais a derivada da função em relação a x2 no estado estacionário x2 menos x2 SS, e mais a derivada dessa função em relação a u no estado estacionário vezes u menos u SS. Da mesma maneira, nós podemos fazer isso para a função f2, que é a função igual à derivada de x2 com o tempo. Nós vamos utilizar a notação em variável desvio, então aqui nós já substituímos pelo x1 barra o que era o x1 menos x1 SS, o x2 barra igual ao x2 menos x2 SS e o u barra igual a u menos u SS, e nós temos um conjunto aqui de duas equações a serem resolvidas ao mesmo tempo. A título de simplificação, a função no ponto do estado estacionário, ela foi nomeada dessa maneira, com subscrito SS, lembrando que se a função dx1 dt é igual a f1, significa que esta é a dx1 do estado estacionário dt, e essa f2 SS seria dx2 do estado estacionário dt. Nós aplicaremos esses conceitos em um exemplo, onde eu tenho um modelo não linear para um controle de um sistema de dois tanques sem interação. Esse sistema é apresentado nessa figura, onde eu tenho a entrada F1 do tanque 1 e a saída F1, que também é a entrada do tanque F2, onde essa vazão F1 ela vai ser definida por uma relação com o H1 aqui, e eu tenho aqui uma entrada F3 para o tanque 2, juntamente com a entrada F1, e eu tenho uma vazão de saída do tanque 2, que é uma relação matemática com o nível do tanque 2. O modelo ele vai ser expresso da seguinte maneira: o dm1dt, que é o balanço de massa global para o tanque 1, vai ser a vazão mássica de entrada, onde eu tenho vazão volumétrica multiplicada pela densidade, menos a vazão mássica de saída, e fazendo aqui então a minha massa total do tanque como densidade vezes o volume, e nesse caso um tanque cilíndrico, esse volume vai ser dado por área de seção transversal vezes o nível do líquido dentro do tanque. Fazendo essa substituição e considerando a densidade e a área constantes, eu posso tirar isso de dentro da minha derivada e passar dividindo para o outro lado da minha equação. Considerando as propriedades físicas constantes, ou seja, essa densidade ela é constante, seja nas correntes, seja dentro do tanque, eu chego a uma equação de dH1 dt igual a Fi sobre A1 menos F1 sobre A1. Da mesma maneira, com a mesma analogia e as mesmas hipóteses simplificadoras, eu chego também a uma equação para dH2 dt. Lembrando que a não linearidade desse sistema vai estar na definição de F1 e de F2 para o meu sistema. Substituindo, então, essas definições, eu tenho aqui as minhas duas equações de estado, e nota-se que elas são equações não lineares por causa das raízes que eu tenho aqui no H1 e no H2. Lembrando sempre que a não linearidade ela é analisada em relação às variáveis dependentes do meu processo. Vamos fazer a linearização dessas duas equações
na forma do espaço de estados, onde eu preciso definir, então, o que são as minhas funções, no caso, o que é F1, que é a igualdade do dH1dt, e o que é F2. Os estados vão ser H1 e H2, que são as variáveis dependentes do modelo. Eu definirei como entradas do meu modelo FI e F3, e aqui como saídas, ou seja, variáveis controladas H1 e H2. O modelo linearizado, ele vai ser composto de uma equação. O modelo linearizado, ele vai vir na forma de espaço de estados, onde eu tenho uma matriz A multiplicando os estados X, mais uma matriz B multiplicando as entradas U, e aqui eu tenho uma matriz C que multiplica os estados definindo quem são as minhas variáveis de saída. Considerando, então, minha matriz A, e eu tenho duas equações e dois estados, eu terei uma matriz A2 por 2, onde o elemento A1 é a derivada da função 1, que é a função da igualdade dH1dt em relação a H1 no estado estacionário. O ponto A12 dessa matriz vai ser a derivada da função 1 em relação a H2 no estado estacionário. O elemento A21 vai ser a derivada da função 2 em relação a H1, e o A22 a derivada da função 2 em relação a H2, todas derivadas no estado estacionário. Então, essa é uma matriz 2 por 2, composta das derivadas parciais. Da mesma forma, a minha matriz B vão ser as derivadas parciais das funções, porém em relação às entradas. Então, o B1, derivada da função em relação a FI, B12, derivada da função em relação a F3, B21, derivada da função 2 em relação a FI, e B22, derivada da função 2 em relação a F3. A matriz C vai ser uma matriz identidade, que multiplica, então, os estados, já que eu tenho, nesse caso, os dois estados iguais às minhas saídas, ou seja, eu quero controlar as duas coisas, eu vou ter uma matriz C igual a uma matriz identidade 2 por 2. Dessa forma, eu tenho, então, o meu modelo linearizado na forma de equações, e eu posso calcular o grau de liberdade para esse controle. As variáveis desse modelo são FI, F3, H1 e H2, e o número de equações F1 e F2, tendo então um grau de liberdade igual a 2. Para eu resolver esse modelo, esse grau de liberdade precisa ser igual a 0, e significa então que eu preciso especificar pelo menos duas variáveis nesse caso. O sistema de controle pode especificar então as variáveis de entrada do meu processo para alcançar o objetivo de controle. Obrigada, bons estudos!